Olá, professor, olá, professora. Eu sou o Marco Antônio Ferraz e novamente aqui num breve encontro para discutirmos a questão da avaliação do aprendizado. Eu fiz um outro vídeo recentemente sobre recuperação do aprendizado e recebi várias mensagens pedindo que eu falasse um pouco de avaliação, porque naquele vídeo eu discuti o seguinte: para você recuperar o aprendizado de um aluno, você precisa saber o que ele não sabe. Você tem que saber quais são as dificuldades que aquele aluno está apresentando. E para isso você precisa fazer uma boa avaliação. E ali, naquele momento, eu também critiquei que a avaliação por nota e nota apenas é muito pouco. Porque nós sabemos que a nota não reflete o aprendizado de um aluno. Dando um exemplo bem simples, uma prova que tenha uma questão de adição e uma de subtração. O aluno acerta a primeira adição e erra a segunda, subtração, tira 5. O outro erra a primeira, que é de adição, acerta a segunda, que é de subtração, e tira a mesma nota, 5. Ambos têm 5, só que um não sabe adição, o outro não sabe subtração. E aí eles vão para a recuperação e escutam de novo a aula de adição e subtração. O menino que já sabe uma delas dorme nessa hora e o outro dorme na outra hora. O que eu quero dizer é que o trabalho da avaliação é um trabalho de investigação por parte do professor. Ele tem que investigar concretamente o que é que o seu aluno não sabe. Essa investigação, de maneira prática, ela é feita de uma maneira, vamos dizer assim, simples, através de uma prova. E aí vários esquemas: provas mensais, provas bimestrais, provas com pesos diferentes em função da sua maior importância dado pelo sistema de avaliação da escola. Mas de fato, isso é muito fraco, porque o aluno pode ter estudado uma parte, não ter estudado a outra, mas a pergunta é: o que é que de fato esse aluno aprendeu ou não aprendeu? Essa é a grande investigação. É isso que o professor deveria ir atrás. Por quê? Porque se o seu papel é ensinar, é garantir que o aluno aprenda, ele precisa ter segurança também se aquilo que ele está fazendo, que é a sua aula, está dando certo ou não. É como quando a gente vai num médico. O médico quer ter certeza de que seu tratamento está tendo resultados positivos conforme ele pretende. E aí ele investiga após o tratamento se aqueles resultados estão sendo alcançados ou não. E se não estão sendo alcançados, ele precisa mudar o procedimento com aquele aluno. É isso que eu quero discutir um pouco hoje com vocês. E eu gostaria de começar essa discussão sobre a avaliação do aprendizado, trazendo aqui, vocês, claro, sabem disso, uma hora a gente vai voltar para discutir sobre a Lei 13.415, ela é de fevereiro deste ano, de 2017. E ela, na verdade, ficou conhecida como a Lei do Novo Ensino Médio, mas ela não trata só disso, não. Ela trata de uma série de coisas. Ela promove modificações na LDB, mas promove até modificações na CLT. Ela é bastante abrangente, mas simplificadamente ficou conhecida como Lei do Ensino Médio. E ela altera o artigo 35A da LDB, ela acrescenta o 35A da LDB, que no parágrafo 7º diz o seguinte, vamos lá ouvir com atenção: os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação, conteúdo, metodologia e forma de avaliação, processual e formativa, olha que interessante, avaliação processual e formativa, serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online. Vou repetir: atividades teóricas e práticas,
provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online. Na verdade, o que a lei está tentando garantir? Que tenhamos uma diversidade, tanto na proposta metodológica, naquilo que a gente trabalha com o aluno, quanto na avaliação desse aprendizado. E por que essa diversidade tão grande? Porque nós sabemos que cada criança tem uma maneira de aprender. Cada ser humano, eu, você, aprendemos de maneira diferente. Porque temos inteligências diferentes, mais desenvolvidas. O que significa dizer isso? Se eu tenho mais facilidade com leitura, ou com a escrita, ou com audição, ou tem gente até que para aprender precisa andar, precisa fazer movimento, porque tem uma inteligência sinestésica mais desenvolvida, o que acaba acontecendo é que nós aprendemos e precisamos ser avaliados de maneira diversificada. Eu e você aprendemos e responderemos sobre esse aprendizado de maneira diferente. Esse é o primeiro princípio importante da gente ter claro. Uma prova de uma única maneira para todos, nós não estamos de fato atingindo aquilo que seria uma verdadeira investigação do aprendizado de todos. Alguns responderão bem, principalmente aqueles que tiverem uma inteligência lógico-matemática mais desenvolvida. Outros não. Outros vai precisar que você converse, vai precisar que você discuta, mas eu sei que isso fica vago. E quando se diz assim, mas que outras maneiras eu tenho para avaliar o aprendizado, o que eu posso fazer? Olha, eu vou dar um exemplo muito simples, que pode ser inclusive através de uma prova, de uma conversa, de uma avaliação oral. Mas precisa estar muito claro. Eu quero, e aí eu tenho que deixar isso claro para o meu aluno, eu quero alguma coisa daquele aprendizado. Eu já disse isso aqui num outro momento, que quando a gente ensina um determinado conteúdo, e eu vou dar um exemplo simples da minha disciplina, eu quero que ele saiba a função de cada, que ele seja capaz de descrever, de explicar a função de cada organela citoplasmática, ou que ele seja capaz de identificar dentro da célula, de uma figura da célula, cada uma das organelas citoplasmáticas, identificar, definir a função, isto é o que eu quero que ele saiba, isto é que eu quero que ele identifique, que ele me diga que ele sabe, se é que ele sabe. Ora, então, o que eu vou fazer? Simples. Se eu quero que ele identifique a organela na célula, eu simplesmente vou sugerir, vou pedir para ele, mostrando a ele a figura de uma célula, que ele me diga quem é quem naquela figura. Quem é cada organela daquela? Como é que ele conseguiu identificar aquilo? Que elementos daquela figura deram a ele segurança para ele dizer que aquela organela é aquela organela? Ora, isso pode ser feito através de uma conversa, isso pode ser feito através de uma prova, isso pode ser feito através de uma projeção na sala de aula, e eu convido a todos, mas mais importante do que isso é eu ter claro o que eu quero do aluno e ele ter claro o que eu quero dele. Em outras palavras, se eu quero que ele identifique a organela na célula, se eu quero que ele seja capaz de identificar o sujeito na oração, ele tem que saber antes. Olha, seguinte, eu quero que você saiba identificar o sujeito na oração. Eu quero que você identifique numa figura da célula, ou seja, os objetivos que eu quero do meu aprendizado, do meu ensino, o meu aluno tem que saber. Porque ele olha tudo aquilo e fala, bom, o que será que ele quer disso? Que será que... Aí ele pode querer... como é que ele pergunta sobre isso? Pergunta para um aluno mais antigo, que tipo de prova ele faz? Como é que esse professor avalia? Isso não pode ficar solto. Isso tem que estar claro para o seu aluno. Olha, você vai ser avaliado dessa maneira, porque eu espero que o que você saiba é isto. Você tem que dar segurança da avaliação que esse aluno vai passar. A prova, o exame, não pode ser um momento de tensão, é só um momento de investigação, é só um momento de verificação. O seu aluno tem que se sentir tranquilo para aquilo e tem que perceber que se ele não souber,
você está lá para ajudá-lo a aprender novamente. Eu sei que o que eu estou dizendo, você vai me dizer assim, olha, mas no dia a dia do meu cotidiano escolar, isso não é tão possível assim. Eu tenho cronogramas a obedecer, eu sei. Mas eu também sei que o tamanho da minha aula é o tamanho da vontade que eu tenho de dar sobre aquele assunto. Eu posso falar sobre um assunto 15 minutos ou posso falar durante 1 hora ou muito mais tempo. Eu posso resumir, eu posso deixar, e aí eu chamo a atenção, lembra? Eu já acabei de fazer um outro vídeo sobre conteúdos fundamentais. Retomar esse vídeo de conteúdos fundamentais. O que eu quero dizer com isso é que o tempo que eu gasto no aprendizado, ele precisa ser ao mesmo tempo um tempo que eu gasto para verificar se o aprendizado foi alcançado ou não, e o tempo que eu gasto para recuperar o aprendizado de alguns que não conseguiram alcançar. O que eu quero dizer é que eu não preciso de nota. Como? Se eu tenho claro quais são os objetivos que eu pretendo que um aluno alcance, se ele seja capaz de relacionar, se ele for capaz de verificar, se ele for capaz de identificar, se ele identificou, se ele verificou, se ele relacionou, ok, ticado, sim ou não. Não precisa dar nota. Está aqui a nota. 5, 6, 10. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Agora, se eu tenho uma série de verificações, sejam elas as mais diversificadas possíveis, escritas, orais, práticas, aonde eu ali estou vendo, estou constatando que o meu aluno alcançou o objetivo educacional que eu pretendo, ok, pessoal. Se ele não alcançou, é aquilo que eu preciso recuperar. Ou seja, o que nós precisamos mudar, acho que na nossa cabeça, é a questão de que a nota é algo que eu persigo por si mesmo. Eu preciso tirar a nota. Eu preciso alcançar determinado resultado. Não. Eu preciso ensinar o meu aluno e meu aluno precisa aprender. Se, em função desse meu ensinar e desse meu aprender, do meu aluno aprender, eu tiver que dar uma nota, isto é consequência. Isto vem lá fora, lá atrás, não vem na frente. Se eu não deixar claro para o meu aluno que o que me interessa é saber se ele aprendeu ou não, e não a prova, e não a nota, mas a investigação onde eu tenho certeza de que você precisa comprovar isso, não, você precisa comprovar que ele aprendeu. É só isso que você precisa. Ou comprovar que ele não aprendeu. E isso pode ser feito diversificadamente. Aliás, como diz a lei e pede a lei, que tanto o ensino quanto a verificação do aprendizado seja diversificado, variado, multiproposto, para que cada um possa responder de acordo com as suas capacidades. Objetivando, pessoal, eu acho que nós temos um sistema de ensino muito preso a cronogramas, programas, provas, e isto é mais uma das facetas da falência desse sistema. Nós temos falência por causa dos conteúdos descontextualizados, por causa das metodologias inadequadas e por causa das avaliações feitas exclusivamente buscando a nota, um determinado score para essa nota. E esquecemos de ir a fundo nesta avaliação do aprendizado. Imagine um médico que não estivesse preocupado com o resultado do seu tratamento. Ora, seria inútil isso. Ele, na verdade, o que ele procura no retorno da sua visita, do exame que você fez, ou do tratamento que você fez, é verificar como é que você está evoluindo em função daquele tratamento. E ele tem que buscar elementos dessa evolução.
E não é só no exame, é na análise clínica, é na conversa com o paciente, é buscando elementos que demonstrem que aquele resultado, que aquele tratamento está dando resultado. É nisso que eu gostaria que vocês refletissem. Pensem um pouco sobre mudar o aspecto. A gente não vai conseguir mudar o sistema. O sistema está aí estabelecido, é um sistema que precisaria de muitos, apesar das leis. As leis pedem que a gente mude, mas nem sempre isso está certo na prática do dia a dia, do cotidiano das escolas. Mas eu peço que vocês reflitam sobre buscar de cada aluno, a partir de coisas objetivas, dos objetivos educacionais claramente definidos, para ele, para você e na avaliação. Objetivos educacionais claramente definidos, para você, para ele e no processo de avaliação, que não precisa ser prova e não precisa ter nota. Ok? Acho que o assunto não esgota aqui, mas é uma maneira de nós darmos o primeiro chute nessa bola e voltarmos a conversar depois. Um grande abraço a vocês e deixem seus comentários aí para a gente poder continuar essa conversa. Obrigado.